Da nova civilização que desponta, ainda que pensemos ao contrário, mas desponta sobre a face do planeta. Será um hábito vivo, simples, e utilizado como hoje nós utilizamos tantas coisas em nosso dia a dia, que nós todos pudéssemos, conhecendo certamente como conhecemos, a força viva que é o nosso pensamento, ainda mais quando aliado às nossas emoções e aos nossos sentimentos. A força criadora, dele nos valemos. Para em silêncio, mas como verbo em nosso pensamento agindo e operando, orarmos juntos. Essa nova humanidade desponta ao longe. Será entendido a realidade daquilo que se chama oração e o seu poder. Nosso entendimento da oração é parco, incompleto e fragmentado. Conhecemos somente, talvez, as orações litúrgicas que aprendemos nas escolas religiosas em que fomos criados, que possuem valor, mas nos são apresentadas mais como formalidades necessárias ao cumprimento de preceitos ou de regras concernentes à religião a que nos filiamos, do que expressão viva de poder e de realização ao dispor da criatura, filha e herdeira do Criador, pai, mãe, mais próximo dos próximos, tudo, mundo desconhecido. Nos valemos da oração como instrumento, utilizando a infinitésima parte dos recursos poderosos que possuem. Porque a oração, como a própria palavra nos diz, agir no poder do verbo, seja pela palavra ou seja pelo silêncio. É a ponte de união com o divino, com a sua presença. Nos valemos dela como petitório, e esse é sim uma das suas expressões mais vivas e poderosas, mas mais do que isso, a oração é como um cântico permanente. Quanto mais a alma se aproxima e retorna ao seu Criador, mais consciente desse poder, de como ele age e opera, se torna ela, e o utiliza como fonte inesgotável de bênçãos a receber e a distribuir. Em nome do Pai, da Mãe, porque são um, que vivem em nós. Orar, pois, é expressar a sua própria natureza divina. E faz sentido, então, que todos os mestres nos ensinam ao dizer orai sem cessar. É possível estarmos em estado de oração permanente, expressarmos esse estado com doçura, com energia, mas sempre com eficácia. Enquanto esse estado não vive em nós de modo perene,
expressando a redenção, do renascimento, do retorno à casa do Pai. Momentos como esses servem de modelo, de experiência, para que saboreemos o poder vivo de orar. A maior das bênçãos que recebemos, e talvez uma das mais desprezadas. Estendamos a nossa alma e recebamos o toque da presença, porque como mãos que se elevam ao céu, a alma que estende a si mesma em direção ao Criador encontra dentro da presença a sua voz, o seu poder. Estendamos a nossa alma por inteiro nesses momentos que nos são concedidos e saboreemos a amostra daquilo que nos espera. Quando pudermos expressar o desejo do Cristo que vive em nós, ainda que oculto, ainda que desconhecido, sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. Essa é a nossa sina. Nada além disso. Que esses momentos, em conjunto, sejam como água viva em que mergulhemos, purificados, para reerguidos, reaprender o caminho de volta. Que a paz seja conosco. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à casa de Padre Pio, aqueles que estão pela primeira vez, especialmente. Vamos ao nosso encontro de hoje, um dia frio, né? Principalmente aqui dentro. Vocês querem melhorar o frio? Não? Tá bom assim, todo mundo de casaco. Hoje a gente não tem avisos e o Otto mandou uns textos para que a gente pudesse ler aqui. E a pedido dele, então eu vou cumprir esse desejo. Então a gente pode acender as luzes, né? Tem aviso, velho? Talvez, eu não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas nós tivemos um encontro aqui em julho, um seminário sobre Deus, sobre o divino. E o Otto mandou uns textos aqui que falam todos eles sobre Deus. Logicamente que longe
na capacidade dele. A gente vai ler não todos, mas vamos ler alguns ou parte de alguns. São todos muito interessantes. Eu comento depois alguma coisa, vou ler primeiro. O primeiro texto é um feito pelo Rabi Shlomo Ben Gabiron. Está posto no livro que o Arthur retirou, chamado Chave dos Mistérios. Sois um, o início de todos os números, o alicerce de todos os edifícios. Sois um. E no segredo da vossa unidade, os homens mais sábios se perdem, porque não nos conhecem. Sois vivo, mas não desde um tempo conhecido e fixo. Sois vivo, mas não com um espírito ou com uma alma, pois sois alma de todas as almas. Sois vivo, e aquele que pode atingir os vossos mistérios gozará das delícias eternas e viverá perpetuamente. Sois grande, e ante a vossa grandeza todas as grandezas se curvam, e tudo o que há de mais excelente se torna defeituoso. Sois grande acima de toda a imaginação, e vos elevais acima de todas as hierarquias celestes. Sois grande, de toda a grandeza, exaltada acima de todos os louvores. Sois a luz escondida nesse mundo invisível, o outro, mas também aquele a qual a tua glória se mostra. Sois sábio. E essa ciência que é fonte de vida e emana de vós, é em comparação com a ciência dos homens, por mais sábios que sejam, porque são estúpidos, é a verdadeira ciência. Sois sábio, e o ancião dos anciões e a ciência sempre se alimentaram juntos de vós. Essa coisa do papel é herança, né? Não é? Tem que homenagear ele de todo jeito. Esse aqui é muito interessante. Deus não espera a resposta pelo sol ou pela terra, e sim pelas flores que nos envia. Cada manhã de Deus é uma nova surpresa para Ele mesmo. Criando, Deus encontra a si próprio. Senhor, eu te agradeço porque não sou uma engrenagem do poder. Eu te agradeço porque sou um daqueles em quem o poder vive. Meu ídolo se desfez na poeira, para provar que a poeira de Deus é maior do que o meu ídolo. Cada criança vem ao mundo com uma mensagem de que Deus não desiste da humanidade. Está aparecendo, tá não? É porque ele faz, eu já comecei a perceber, porque tem uns aqui que são no papel nessa posição, outros nessa, então essa coisa aqui vai sambando. Quando você, com todo o seu imenso amor, entrar na divindade, não vá a esse amado encontro como se ele fosse uma pessoa. O amor dele entra em você numa inundação de luz. O lótus floresce, mas raramente você sabe onde suas raízes estão. E a luz está acesa, brilhante, mas não há óleo nem mecha. Cair. Nós temos exercitado aqui, ao longo dos últimos tempos, há sempre pessoas aqui que não têm, são novas na casa,
E eu tenho batido um pouco nessa tecla de uns tempos para cá. Se há algo que essa casa pode fazer como um trabalho significativo, fora de todo aquele que se faz aqui, como canalizando a possibilidade de auxílio às pessoas que batem a porta, né? Tanta gente aqui bate, cada vez mais batem nessa porta pedindo, como num posto de socorro espiritual, auxílio para os seus problemas, para as suas depressões. Esse é um trabalho muito importante, que certamente é um trabalho que Padre Pio, sob orientação dos mais altos, daqueles de mais alto, nos dedica. Mas há um outro trabalho tão importante quanto esse. E é esse que eu particularmente tenho, ao longo dos últimos tempos, percebido, a partir do que nos indicam os nossos amigos espirituais, como algo muito importante e fundamental. Porque, é claro, a comparação pode até servir. Um pronto-socorro é muito importante. Para qualquer situação, né? A gente tem aí e vê todo dia essa necessidade. Mas quando a gente fala em medicina de uma forma geral e ampla, a gente percebe que há um outro processo que precisa ser trabalhado, que a gente chama de medicina preventiva, para usar esse termo de comparação. Porque você vai fazendo com que as pessoas vão se isolando das causas da doença. Essa comparação ela é até muito incompleta, porque essa medicina preventiva em termos espirituais é muito mais ampla, muito mais profunda, mas a boa notícia é que ela é também muito mais simples. E nos valendo dessa comparação, essa medicina preventiva em termos espirituais funciona em todos os níveis do ser. Então, quando nós a utilizamos, quando nós, por consciência cada vez mais vinculada a esse caminho, que eu vou bater nessa tecla hoje aqui de novo, de força do dia, da época, de retorno à nossa natureza verdadeira, essa medicina preventiva espiritual ela vai se expressando em nossa vida de uma forma capilar e cada vez e sempre mais expressiva em todos os ângulos da nossa vida. Essa medicina preventiva não só nos impede de estar submetido ao jogo de causas e efeitos das doenças físicas, por exemplo, mas também das nossas doenças de relação. Quando eu digo de relação, no sentido do nosso relacionamento com o mundo, a forma como nós nos comportamos, a forma de nós agirmos, a forma de nós nos expressarmos, o modo como isso gera em nós reações a partir das nossas ações, que na verdade são sempre reações. Imagine o seguinte, se nós fizermos uma voltinha para trás e imaginarmos algo que nós estamos fazendo agora, nesse instante, será difícil a gente isolá-lo como uma ação primordial, única, sem ser uma reação a qualquer outra coisa. E a gente pode fazer uma brincadeira, né? Cada um de nós tem uma idade física X, e se a gente começar a contar do dia de hoje, para o dia de ontem, para o dia de anteontem, para o dia de anteontem, nós vamos perceber que todas as nossas ações têm sido reações a diversos fatores, a diversas coisas. Essa ação simples de profilaxia espiritual nos permite sair desta cadeia, desse emaranhado de ações e reações, e a gente, sem perceber, e nós não percebemos, porque se nós o percebêssemos, não nos deixaríamos levar, imagino. Né? Às vezes com tanta facilidade. Mas como a gente não percebe, não perceber o fato, vai nos conduzindo. Né? E essa condução é o que muita gente chama, vocês já devem ter ouvido essa expressão, nos torna figuras automatizadas, robóticas ao sabor de processos que parecem ser, quase todos eles, alheios a nós, externos a nós, sem relação de causa e efeito conosco. Mas esses processos terão, sim, sempre uma relação de causa e efeito conosco, ainda que a gente não esteja, nesse exato instante, com todo o grau de consciência e de percepção de que eles têm.
vamos chegar ao ponto de que a gente hoje quer conversar um pouquinho com vocês, aproveitando a boa época para tal. E nos valendo daquilo que eu disse, do propósito que essa casa tem. Eu sempre sinto muito, Padre Pio, e todos os nossos mentores. E cada vez mais, aqueles que nos acompanham aqui há alguns anos, sabem que as coisas aqui não são alheias, aleatórias, desculpa. Quando a gente, há dois anos atrás, se eu não me engano, se não 3, falou sobre a graça e o poder da graça, quando nós assinalamos especificamente para essa família espiritual, com autorização dos nossos mentores, e num dos encontros Mendes, que são os encontros que pontuam esse processo, a gente comunicou uma notícia do emaranhado de ações e reações em que esta família espiritual, ou seja, nós, estivemos especificamente vinculados a um determinado tempo histórico e num determinado local, né? Todos aqueles que estiveram em Mendes aqui sabem disso, uma vinculação específica. E o que nos liga também, por um outro lado e muito bom, ao trabalho de Francisco de Assis, ao qual o Padre Pio pertence, e outros grandes mestres que estão aqui em conjunto. Todo esse processo sempre foi pontilhado no sentido que nós pudéssemos perceber, num estado de consciência cada vez mais claro, o que realmente temos que fazer, que é esta medicina de profilaxia espiritual muito simples, e que, se bem conduzida, pela sua simplicidade, ela muitas vezes, pela sua simplicidade, ela até nós a desprezamos, porque não acreditamos que tal poder possa existir em coisas tão simples. Se ela é bem conduzida pela sua simplicidade, ela pode nos levar a campos inexplorados dentro de nós, no sentido de redenção. Eu vou usar essa palavra com absoluto cuidado, mas sem medo nenhum. Nós estamos acostumados a vincular a palavra redenção a um estado final, onde a redenção, aquilo que nos redime, nos liberta, e a gente sempre vincula isso aos nossos pecados, aos nossos erros, às nossas transgressões. E essa redenção, por esse estado robótico que nós falamos, em que vivemos, ela quase sempre está associada a fatores externos a nós, ou a um redentor específico, seja ele apontado na figura, para a gente é mais óbvio olhar isso como exemplo, a figura, por exemplo, de Jesus de Nazaré, mas pode ser apontado como outros, né? A gente, quando nós temos essa tendência de apontar a redenção a algo externo a nós vamos sempre achar algum, ou é Jesus, ou é um outro, ou é o Buda, ou é o Krishna, ou é o Sai Baba, ou é o Chico Xavier, ou é o Francisco de Assis. O processo de entendimento disso passa sempre por esse mecanismo que nós vivemos, e ele vai sempre apontar para fora de nós. Mas essa simplicidade, quando bem conduzida, nos leva a uma redenção. Eu vou repetir a palavra. E essa redenção cabe somente a nós realizar. E realizá-la é um trabalho, sim, mas muito mais simples do que parece. Talvez, se os nossos amigos que obstaculam os nossos, ou procuram obstacular os nossos caminhos, têm algum poder, e eu já ouvi isso dito por mensageiros de todas as religiões, esse poder é o de nos desligar dessa simplicidade, no sentido de fazer que cada um de nós creia de que o processo de redenção é muito mais difícil do que parece. Isso é ousado, porque é exatamente um fio de navalha. Ousado, no sentido de um fio de navalha, porque manter-nos na simplicidade sem que nós vulgarizemos essa simplicidade também não é uma tarefa fácil. Eu vou dar um exemplo para vocês.
dentro do cristianismo, existe toda uma corrente que pega este conceito de redenção, da facilidade da redenção, e utiliza isto como instrumento teológico e como instrumento, de uma certa forma, de prática religiosa. Por exemplo, as igrejas evangélicas utilizam o fato de Jesus ter vindo ao mundo para salvar os nossos pecados, para limpar os nossos pecados, como algo que foi um fato que ocorreu no tempo e no espaço, feito ali, todos os pecados estão limpos, e a única coisa que nós precisamos ter é o que eles chamam, com as temas das boas intenções, de fé nisso. Esta crença nisso nos desliga imediatamente não só do pecado original, como dos pecados, e nós vamos em direção ao reino de Deus nesse mundo. Não é a nossa intenção falar sobre isso hoje. Estou querendo apenas ressaltar o fato de que, por detrás disso, a chamada redenção pela fé, ou a salvação pela fé, que aparentemente conflita com a salvação pelas obras. Até existe um dito que é muito repetido, por exemplo, dentro do Espiritismo: a fé sem obras é morta. Vocês já devem ter ouvido isso várias vezes. Isso está na epístola de um dos apóstolos, chamado Tiago, considerado como Tiago Menor. Isso é sacado dessa epístola, é utilizado de uma forma que deixou todo mundo muito confuso. E o processo simples que está por detrás dessas duas, aparentemente, vamos chamar desses dois, desculpe, aparentemente, conceitos em conflito, o processo simples que está por detrás, por debaixo, é desprezado por nós. Por quê? Ou nós vamos para a infantilidade de acreditarmos que basta eu dizer que acredito, por exemplo, estou usando o exemplo de Jesus, mas isso pode valer qualquer outra coisa, que acredito no Redentor externo e que ele, com o seu sacrifício, limpou todos os pecados da humanidade para todos sempre, pronto. Estou ali, mobilização interna mais nenhuma, alguém fez por mim, alguém realizou isto por mim, então já está feito. A minha fé basta para que eu entre dentro do hall dos eleitos. Ou, desta infantilidade, eu passo para o outro lado que diz: não, a fé, você pode ter a maior fé do mundo, mas se não tiver obras de salvação, não adianta nada, essa fé é morta. É um conflito para nós quase que... é um conflito mesmo. Esse conflito não existe. Porque ou essa infantilidade, ou esta sobrecarga, porque é daqui, desse conceito das obras, que vem um conceito pesado em relação à necessidade de se fazer a expiação de pecados. Eu não estou me acertando isso aqui. Agora, não, acho que eu estou aqui, já está. Agora vai. A expiação de pecados através de obras reparadoras. Isto gerou, dentro de escolas religiosas, os processos que nós conhecemos, que levam inclusive à autoflagelação, como expiação de pecados ou obras reparadoras, e que foi de uma certa forma aliviado quando no Ocidente nós admitimos, através do Espiritismo, o conceito de ação e reação, gerando o que se chama de karma, ou resultado da causa e efeito das nossas ações, e a limpeza disso com as nossas obras. Quando nós admitimos esse conceito e trouxemos para dentro, isso ficou aliviado em relação ao processo de expiação, como autoflagelação, como sacrifícios corporais, mas ficou caracterizado que você, para se salvar, precisa limpar o seu karma. E limpar o karma significa, num sinal de igual, trabalhar para desfazer esse karma, como quem chega à frente de uma pedreira e recebe uma marreta e diga assim: quebre esta pedra. A pedreira, vamos dar um desconto legal? 10 metros, tá bom?
granito, quebra esta pedra até transformá-la em pedrinhas e limpe isso do seu caminho. Esse é o seu carro. Ora, esses dois conceitos extremamente conflitantes em aparência não possuem conflito nenhum, porque o conceito real está por debaixo deles. Que é o quê? É o entendimento do que seja realmente redenção. Porque nem é atribuí-la a um redentor externo, pura e simplesmente, como um infantil, e pronto. Ou é o meu salvador, ou é o meu padre que me perdoa dos pecados, ou é, enfim, sei lá, qualquer outra coisa, um banho de purificação. Ou é o outro lado do meu trabalho duro para pagar as minhas dívidas. Qual é o conceito de redenção que nós estamos falando? E que eu vou voltar a repetir para vocês. Se há alguma coisa importante aqui, talvez o trabalho da casa, seja que nós possamos entender e compartilhar essa mensagem, mas além de mais do que entender e compartilhar, vivê-la. Até porque esta redenção é possível. É o nosso tema de hoje, dessa conversa, e aí repito por força da época que nós estamos vivendo. Que época é que nós estamos vivendo? Para quem tem raiz pura e simplesmente cristã, um dos grandes mestres que trabalha nessa casa chama-se Francisco de Assis, como trabalha em tantos outros lugares. Ele sabia muito bem o que fazia quando escolhia essa época do ano, pela sua natureza vibratória, né? Porque sempre é importante a gente lembrar que nós somos um planeta, num sistema que orbita em torno de uma estrela, e essa estrela tem um plano, né, com outras constelações e outras coisas mais. Então, nós temos um sistema que é uma combinação de forças. E todo ano, esse sistema caminha, né? E a gente faz o planeta em volta da estrela, e a estrela andando, e a gente vai fazendo um desenho, seria possível assim, imaginar a nossa região sideral, faz um desenho cósmico, e trafega dentro desse cosmos. Mas todo ano, em volta da nossa estrela, nós fazemos como se fosse um círculo. No fundo, ele nunca se fecha, né? Porque o Sol também anda um pouquinho, então quando o círculo vai fechar, a gente andou um pouquinho todo mundo junto para lá. Né? Quer dizer, a volta é uma volta, mas é uma volta em torno do Sol. E todo o ano nós passamos por determinadas estações vibratórias, que se refletem até no clima. Porque a luz do Sol vai nos influenciar de uma forma cada vez de que a Terra está passando, quer dizer, a Terra é meio inclinadinha assim, então agora, por exemplo, a gente aqui está mais afastado do Sol, no sul, é o inverno, aqui no norte do planeta é verão, o eixo da Terra é virado. Mas enfim, Francisco de Assis escolhia essa época do ano, ele sabia muito bem escolher, porque ele sabe que nessa época do ano ela é absolutamente favorável ao entendimento dessa redenção, que passa por uma purificação, é claro, mas não uma purificação nos moldes daquela de quebrar uma pedreira com marreta. Apesar de Francisco de Assis, pelo ambiente em que ele vivia, cultural, religioso, ele influenciado por todo aquele momento, ele se deixou levar em alguns instantes pelo processo de autoflagelação. Mas ele é tão grande que mesmo dentro desse processo transborda, né, o espírito da coisa. Francisco de Assis escolhia então essa época do ano em que ele, como cristão, assinalava com o que ele chamava de Quaresma do Arcanjo Miguel. O que é uma Quaresma do Arcanjo Miguel e que é utilizada, pouco utilizada dentro da Igreja Católica? É um período que vai, catolicamente falando, né, do dia 15 de agosto até o dia 29 de setembro. Quer dizer, até uma Quaresma. Não tem. Mas são de 15 de agosto ao dia do Arcanjo Miguel, celebrado na Igreja Católica. Existe esse período que Francisco de Assis chamava, e a partir dele muitos outros, mas já existia isso, chamado de Quaresma de São Miguel de Arcanjo.
15 de agosto é a festa de Assunção de Maria, dentro do calendário católico. 29 de setembro é o dia dos Santos Anjos, dentre eles o Arcanjo Miguel. O que Francisco de Assis fazia nessa quaresma? Ele se isolava, e ele era alguém que vivia extremamente numa vida de luta com o povo. Ele estava sempre nas cidades falando, operando, curando, conversando com as pessoas. A mensagem dele era uma mensagem muito viva, mas havia períodos de isolamento. Nesses períodos de quaresma, né, conhecida, mas essa quaresma então para ele era específica. Ele estava sempre isolado em algum lugar. E foi exatamente durante uma das quaresmas de Miguel Arcanjo que Francisco recebe o momento culminante da sua vida. Nesse período aqui, no dia 14 de setembro de 1224, é que Francisco de Assis recebe no alto do Monte Alverno, ou Laverna, os seus estigmas. Aquela circunstância que a gente conta de vez em quando, falando aqui, que deve ter sido algo. Ele se reúne, ele leva 3 dos seus discípulos, se isola nesse monte que ele havia ganho de presente de um conde, né, que a gente também até brinca aqui. Essa lei, né, a grande lei da vida é a lei da doação, é a lei da coragem de dar o que você tem, e que acaba até funcionando nas igrejas evangélicas para quem dá. Eu sempre brinco aqui, né? O bispo, depois o que ele vai fazer com o dinheiro, esse é um problema do bispo. Se ele vai usar para ele, vai comprar, é um problema dele. Mas ele assinala um processo para o seu fiel, que é uma lei. Aquele que tem coragem de doar, abre espaço, como se você criasse um vácuo, uma pressão negativa que atrai. Quem doa, recebe. Tanto que São Francisco coloca isso na sua oração. E ele, que tinha doado tudo, não queria nada, passou a receber tudo. E no primeiro momento isso atrapalhou a cabeça dele. Ele não queria, mas as coisas chegavam. E aí, num determinado momento, ele se equilibrou. E uma das coisas que chegaram e ele aceitou foi um monte inteiro da Toscana, doado por esse conde, que tinha uma floresta nesse monte. Foi entregue aos franciscanos, ele acabou tendo que aceitar. Bom, pois bem, foi lá nesse lugar chamado Alverno, ou Laverna, que ele, em 1224, depois de um processo muito duro, porque ele tinha recém-retornado, aliás, isso um dia vale uma conversa nossa aqui. Ele tinha recém-retornado do Oriente, da Cruzada, onde tinha tido um contato extremamente surpreendente para ele, não só com os muçulmanos, como também com os rabinos cabalistas, que, para quem não sabe, compunham a corte de sábio de todos os sheiks e todos os sultões muçulmanos. O Islã, naquele momento, não tinha nada a ver com esse fanatismo que nós conhecemos hoje. Esse processo fanático do Islã tem origem no final do século XVIII e durante o século XIX, por problemas políticos. Mas naquela época o Islã era alguma coisa que, apesar de ter conquistado o mundo pela força, desenvolvia uma civilização muito mais tolerante. Jerusalém era aberta, os cristãos podiam ir lá. Naquele momento que Francisco foi, já havia as cruzadas, ele foi numa das cruzadas. O seu contato com esse tipo de conhecimento espiritual mexeu muito com Francisco. E ele ficou 2 anos lá. E quando ele volta porque vai um frade lá e diz assim, volta, porque a ordem está uma bagunça. Estão fazendo o que querem da ordem, estão criando não sei o quê, criando regra. E ele que tinha saído numa busca espiritual, né, de buscar, e tinha aprendido muito nessa busca, volta e encontra realmente, né, uma mudança tremenda em todos os processos. O que ele faz? Ele se retira da chefia da ordem, entrega esta chefia a um dos frades e diz, eu sou agora um frade comum, igual a vocês. E fica ali até desencarnar nessa situação.
E na quaresma de Miguel Arcanjo ele vai para Laverna e recebe os estigmas no dia 14 de setembro, num fenômeno de tal evidência que teve um efeito físico. Hoje a gente sabe disso, conhecendo como o Espiritismo trouxe essa luz sobre o conhecimento dos eventos espirituais, que não são sobrenaturais, são apenas uma natureza que a gente não conhece. Quando ele recebe os estigmas no alto da montanha, a luz que se manifesta foi tão grande, trazida por um anjo que vem materializado, que acende no alto da montanha a luz de tal maneira que todos os camponeses à volta do monte, isso era 2 horas da manhã, se levantam, pegam o seu burrinho, a sua enxada, acharam que o sol estava nascendo. Isso é registrado historicamente. E depois aquela luz se apaga, fica tudo escuro de novo, e daqui a pouco vem o sol lá surgindo. Então, o que ele escolheu? Por que ele escolhia essa quaresma de São Miguel Arcanjo? Ele sabia que nesse momento se passa um período de extrema favorabilidade à purificação e à união com o divino. Que período é esse? Nas nossas tradições comuns, vamos voltar a Jesus. Jesus, se ele teve uma expressão que ele repetia em aramaico o tempo inteiro como mote, e talvez agora voltamos ao que estamos falando de redenção. Esse é o grande conceito, talvez, que a gente tenha que bater sempre na tecla, porque isso nos leva a um estado de redenção por um caminho de simplicidade, não de facilidade. Facilidade, você contundente, você repetiu, facilidade fácil. Tipo, tá, o meu padre me pega, ou o meu Redentor me redime, mas também nos tira fora daquele caminho extremamente prisioneiro que nos diz, paga a tua dívida até o último centimo. Você tem uma dívida a pagar, então quebra essa pedreira com uma marreta, porque é assim que você tem que fazer para expiar os seus pecados. Jesus dizia e usava em aramaico um verbo contraído que era isso aqui, ó. E se fala chuvu, que vem desse substantivo aqui. Vocês já devem ter ouvido aqui, quem vem na casa já ouviu isso aqui antes. Chuvar, que Jesus contraía, e João Batista também. A gente até está numa semana, não sei se vocês sabem que também se comemora no dia 29 desse mês, o evento máximo, que é a morte de João Batista. No 24 de junho a gente comemora o seu nascimento. 29 de agosto é o dia, né, que ele perdeu a cabeça. Mas o João Batista, que representa o ego, que começa a despertar para esse processo de redenção, que tem que partir do ego, o nosso Salvador e o nosso precursor, simbolizados por João Batista, e nesse caso por Jesus de Nazaré, que é o Cristo, são expressões aparentemente diversas de uma unidade que reside em nós, porque nós somos um. Se nós somos um, nós temos que começar a nos considerar efetivamente como um, parte de uma obra da qual nós não podemos nos destacar. Se Deus está em nós, se existe uma presença oculta de Deus em nós, tem que ser para nós cada vez mais claro de que nós não estamos aqui como títeres ou bonecos de um Criador, que ainda que tenha nos dado livre-arbítrio, bonecos com livre-arbítrio, esse Criador não pode estar à parte dessa criação. Se nós existimos, somos e nos movemos nesse Criador, de alguma forma, é preciso que fique claro que há um ponto de ligação entre nós e Ele, sempre. Ainda que isso para nós não tenha valido como verdade. E, portanto, estamos nesse emaranhado. Jesus e João falavam isso o tempo inteiro. Na abertura de qualquer conversa era tchubu. O que significa tchubu?
substantivo chuvá significa na sua primeira. Hoje ele é utilizado como uma forma também de purificação, de você refazer os teus atos. Você faz uma espécie de uma reconciliação, chega, pede um arrependimento, conserta uma situação, fazer chuvar. É usado assim. Mas o seu significado primordial em aramaico tem a ver com isso aqui, ó. Vou botar maior aqui, para quem não está vendo lá de trás. Retorno. E ele contraía o verbo desse substantivo em chuvu, que é retornem, retornem, retornem. Aqui. E o quê? Olha, vejam como isso é simples, mas é fundamental no nosso processo de entendimento e de vivência dessa redenção. Retornar o quê? Ora, ele batia como João Batista sempre bateu, e um outro sentido que está aqui, o que é retornar? Eu voltar para trás. Então tem a ver também com o que João dizia, arrepender-vos. Mas voltar para trás não é evoluir, não é voltar. Olha só que coisa complicada na aparência. Né? Não é retornar ao pior. Se retornar é voltar para trás, eu estou melhor hoje do que ontem, meu processo é evolutivo. Né? O que eu quero retornar? Vejam como são sutis esses pequenos passos e muito simples ao mesmo tempo. Retorna ao quê? Não é o início de tudo. Vamos tomar outra ousadia aqui, porque isso aqui já é uma definição, ou seja, já estamos diminuindo algo que não se pode conceber, né? Mas ao mesmo tempo está tão próximo. O retorno a Deus, retornar ao divino, não é simplesmente você voltar a uma crença a Deus, ou chegar ali e dizer eu acredito em Deus, eu sou. Retorno a Deus é um retorno efetivo, de recuperação de uma natureza que é sua. Portanto, é retorno. Em muitos conceitos de espiritualidade, nós somos, você foi criado simples e pode escolher entre o bem e o mal. E aí, se você está pelo bem, você está numa boa, né, evoluindo legal. Se você está pelo mal, você está mal. E vai pagar pelos seus erros, pelo seu karma, pelos seus pecados. Este conceito, né, eu só lamento que a gente aqui no nosso encontro de sábado, para falar sobre isso, muitas pessoas não tenham podido ouvir. Mas eu estou cada vez mais pensando em bater sempre sobre essa tecla, porque isso é muito importante, é fundamental. O conceito que nós temos que ter de retorno é porque nós saímos daqui. Então não há essa ideia de que Deus tirou do nada alguma coisa e criou criaturas simples. Não, o movimento é muito mais como uma respiração, que você exala e depois você inspira. Deus, quando cria, ele se manifesta a ele mesmo. E nós somos, portanto, e está lá no Gênesis, imagem e semelhança, expressões do próprio divino. Os mistérios disso a gente não vai discutir aqui, muito menos aqui hoje, com 1 hora para falar. Lá no seminário a gente parou, né? Foi uma tarde e não deu para nada. Esse processo, no entanto, acreditem, o retorno é a essa natureza. Mas o que é o retorno a essa natureza? É um retorno a si próprio, porque nós nunca nos afastamos dela. Portanto, Jesus batia muito nessa tecla, porque basicamente para que nós alcancemos a redenção, é preciso fazer chuvar, e por isso ele gritava em João Batista o tempo inteiro, chuvu. Retornem, arrependam-se, voltem-se para a sua fonte criadora. Lá está tudo, e voltar para a fonte criadora ao mesmo tempo tem um sentido evolutivo. Vejam como isso é paradoxal, e ainda bem que é. Quando aparece um paradoxo, você nem está no caminho certo. O que esse processo, então, nos leva? Quando você fala em voltar à sua natureza criadora e realizar essa
mentalzinho ali. E realizar esse trabalho de redenção significa, única e simplesmente, abrir mão das coisas que te prendem a esses campos de ilusão que nós chamamos de pecado. Mas no fundo só existe um, por isso existe o conceito do pecado original. É o esquecimento que nós precisamos retornar a essa fonte. E retornar a essa fonte significa a gente jogar esses lastros todos aqui, orgulho, vaidade, o apego ao ego, ilusório, por aí tudo vai. Cortando isso aqui por fora, mas isto não pode ter vinculação com eu preciso fazer isso porque eu tenho uma dívida na vida passada, então eu preciso refazer aquele caminho para quitar aquela dívida. Nós temos que apagar esse processo de nós. Por que razão? Fica claro hoje em dia, e muito mais claro fica depois que a ciência nos deixa isso muito evidente, né? Tudo que você tem hoje, os conceitos mais modernos de física, são de que você não tem linearidade em nada. Esta palavra aqui, linearidade, devia ser muito bem guardada por nós. Porque a nossa concepção de tudo isso que a gente falou aqui, seja aquela pessoa que se vincula infantilmente ao Redentor ou aquela que se vincula a desfazimento de um karma, ela está admitindo um conceito linear, que é o seguinte: eu tenho uma ação, essa ação provoca uma reação. Isso aqui provoca uma outra ação, uma outra reação. E vai se fazendo uma cadeia de eventos que, para nós, a nossa forma de enxergar o mundo, isso aqui é algo linear. Como é que eu vou mexer aqui numa linha? Se eu fosse um ser que vivesse só em cima de uma linha, e a minha única dimensão fosse uma linha, como é que eu saio daqui, desta bola número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como é que eu saio da bola 12 e volto à bola 1? E tem uma regra: eu não posso afastar a bola do caminho, ou para afastar eu tenho que quebrar. Como é que eu volto? Só andando pela linha, não é isso? Eu tenho que então começar aqui, quebro essa bola, vou lá, bato a perna, quebro essa bola, vou bato a perna, bato essa bola. A minha dívida foi gerada aqui. E eu aqui, se eu quiser voltar sobre a linha, eu vou ter que voltar passo a passo sobre ela. Qual é a boa notícia dessa história aqui? Que é a lei da graça, que é o conceito que a Kabbalah tem e que Jesus apresentou muito claramente às pessoas. Quando foi perguntado sobre a história da reencarnação, vocês viram como eu repito as coisas aqui. Mas acho que eu tentar repetir cada vez um pouquinho diferente, né? Quando Nicodemos, que era aquele membro do Sinédrio, chegou e disse assim: mas eu tenho que voltar de novo para o ventre da minha mãe para renascer. Porque a primeira frase de Deus foi assim: quem não nascer de novo não entra no reino. Quem não se redime não entra no reino. Então tem que voltar. Aí Jesus deu uma brincadeira, deu uma brincada com ele, né? Na verdade, para mim, uma sacaneada. Ele disse assim: Nicodemos, você é mestre de Israel. Essa pergunta não é cabível. Você me perguntar se tem que voltar para a barriga da minha mãe para renascer? É claro, isso já é sabido. Eu não estou aqui para falar disso. Vidas sucessivas de reencarnação, que era aceito isso por uma grande parte dos mestres de Israel, como era na Índia, como era no Egito, como era em todos os lugares, isso não é questão. Voltar para o ventre da sua mãe é o nascimento da água ou da carne, tem que voltar. Eu estou falando de outro. Nascer de novo pelo Espírito. E o que é o renascimento pelo Espírito? Ora, Deus não é linear. Mas nós temos uma semelhança enorme, quase igualdade. Deus em nós, o Cristo em nós,
Se nós temos isso em nós temos algo em nós que não é linear. O que não é ser linear? Não estamos presos à dimensionalidade aparente que nos cerceia o caminho. Vamos pensar aqui. Aqui é fácil da gente entender isso, mas isso pode ser levado ao infinito. E é mesmo. E quanto mais nós entendemos isso, mais livres nós somos. Mas imagine que esse ser preso daqui entenda que além da linha dele existe todo esse quadro para ele andar. Ele não está preso na linha, ele pode andar em duas dimensões. Então, quando ele está aqui, se ele quiser voltar para o 1, ele pode saltar daqui e olhar lá o seu rolo que ele criou no 1 e realizar o que isso existe, estou dizendo agora uma coisa a vocês, que é uma comunicação espiritual. Provocar o que nós já sabemos que existe na natureza, uma espécie de reação em cadeia. Se eu saio daqui, passo pelo plano, me liberto da linha, volto aqui e mexo nesse processo, eu vou desfazendo isso em cadeia. Isto é o renascimento do espírito, e o karma some pela lei da graça. Mas como a graça não é de graça, não é um redentor lá de fora que vai chegar e dizer assim, ó, toma aqui os teus pecados livres, eu paguei isso para você. Não. Existe um trabalho a ser feito para entender isso aqui, para entender esta multidimensionalidade da vida e a liberdade infinita que a criatura tem. Eu preciso abrir mão daqueles pesos que a gente já pagou aqui de baixo. O orgulho tem que sair, a vaidade precisa ir saindo, o egoísmo, que é o pai de tudo isso, tem que ir sendo largado. Eu tenho que começar a agir como os santos agem, né? Ter coragem de... Oi, Rosa, foi? Eu não gosto dessa palavra merecimento. Não gosto. Deus não lida com merecimento. Não, a pessoa fez por onde? Fez por onde para quem? Um Deus babado? Para você próprio. Desculpa, eu estou sendo enfático. Mas no sentido seguinte, esse conceito de merecimento ele pode ser justo, compreensível, mas ele está marcado em nós nessa forma linear aqui, porque no momento em que eu me rendo a um julgamento, alguém está me julgando. Eu não tenho que estar sendo julgado por ninguém, nem por, olha como isso é sutil, nem por nós mesmos. Eu tenho que perdoar. Como é que é o Pai Nosso? Recita o Pai Nosso para mim, por favor. Fala essa frase de novo. Com a tua voz boa e alta, para todo mundo ouvir. Não, só essa. Só tenho essa. Perdeu o filho, Não preciso mais do resto. Pode terminar, por favor. Não deixe de alimentação. Livra-me do mal. A chave do não julgamento está nessa frase que eu pedi para você repetir. Perdoa porque eu perdoo. Nós estamos esquecendo, isso quando eu digo que estamos esquecendo é há milênios, que o fato, mas é difícil, mas é a única coisa e é muito simples. É uma simplicidade brutal. A senhora está passando isso para a gente agora. Mas o fato é que isso tem um poder absurdo e uma simplicidade absurda também, a tal ponto que a gente acha que é muito mais difícil, ou a gente acha que é alguém que vai ter que fazer, porque de tão difícil que é. Ora, é claro que o processo intercessório da gente fazer por aqueles que são ligados a nós funciona também, porque
Se nós todos somos um, eu não posso largar ninguém de lado, eu tenho que olhar o meu próximo também como um. Então também isso não pode nos levar àquela história, então eu vou cuidar de mim, deixa eu meio... Não, é tudo, tudo e todos. Então por isso faz sentido o amor, faz sentido a caridade, entendida assim, no sentido que eu estou trabalhando para o outro, que o outro e eu somos um. Né? Tem aquela frase fantástica do Dr. Suzuki, que era aquele budista, zen budista, que falou sobre o zen, e alguém chegou lá, no final perguntou, mas o senhor falou disso tudo, falou do zen, que nós temos que voltar. O zen tem muito disso. Aqui, Jesus era zen budista. Também, estou brincando, só estou querendo dizer o seguinte: a verdade é uma só, ela vem sobre vários aspectos, mas se a gente tira as capas, o que aparece é isto. E esse zen budista fez uma conferência sobre o zen, e no final alguém fez essa pergunta para ele, mas vem cá, doutor Suzuki, o senhor falou, mas não falou do outro. Aí ele fez assim, eu não estou vendo nenhum outro aqui. É lógico que para nós isso não é o dia a dia. Quando a gente fala desse tipo de poder, é preciso que a gente compreenda isso e comece realmente chubu. Volta, retorna para a sua fonte. É de lá que tem que vir a sua luz. Os processos outros são todos processos secundários, que têm que ser tratados como processos secundários. Em Deus não existe, e aí por isso, agora vamos à nossa parte prática, e aí onde a Kabbalah, eu acho que talvez uma das grandes contribuições que a Kabbalah faz ao mundo, na parte prática, é nos proporcionar, a partir desse tipo de entendimento, instrumentos de trabalho, para a gente aprender a perdoar, para a gente aprender a se purificar, para a gente aprender a fazer este retorno, essa tchuvá, à fonte. Eu gosto desses instrumentos e estamos numa época. Por que Francisco de Assis escolhia a Quaresma de São Miguel nessa época? Porque nesse ciclo anual, esse mês que nós entramos agora na última lua nova, até a próxima lua nova, é um período de purificação que favorece a chuva. Então nós estamos, é como se nós entrássemos num campo de futebol, com um gramadinho limpinho, retinho, né? O jogador lá adversário deixa o drible ficar mais fácil. Não tem goleiro. Ou talvez. Mas o fato é, esse período é um período favorável, e Francisco de Assis sabia disso muito bem, tanto que ele escolhia na Quaresma. Miguel Arcanjo é o Senhor. Muitos falam que é o Senhor da Justiça, e aí aquela só, quem vai me condenar? É o São Miguel? Não, ele usa uma balança, a simbologia cristã traz ele para a balança, mostrando o equilíbrio dessa balança como algo desejável. O equilíbrio dessa balança se encontra por esse tipo de entendimento. Então ele é alguém que limpa karmas. Tanto é que é verdade que surgiu uma corrente espiritualista no século XX, né, vinculada, na verdade ela surgiu no final do século XIX, ela foi incorporada depois dos Estados Unidos, no século XX, por dois, entre outros, que muitas vezes pensa que o Mark Prophet e a Elizabeth Prophet, que fizeram, né, as grandes, o raio violeta, as limpezas kármicas, não foram eles que inventaram. Mas o processo é que esses espíritos possuem estados tais de consciência que o acesso a esta não linearidade cósmica é facilitado por eles. Por isso, Francisco vinculava a Miguel Arcanjo muito sabiamente. Nesse período desse mês de lua nova, que foi a última sexta-feira, a outra lua nova nos favorece extremamente a esta purificação, e que a gente podia aproveitar se quisermos, porque nos dá, se nós soubermos aproveitar, um estado mais acessível ao que nós chamamos do estado da graça. O estado da graça. Pois é, então vai entrar no ano novo, chama-se, na visão cabalística, na visão judaica, se faz o Rosh, ou a cabeça, né, Hashanah, do ano que começa, como um símbolo. Na verdade, é até mais profundo esse símbolo, porque esse momento do ano é o momento da criação do homem, ou da sua recriação. E quem recria
é Deus, mas quem é Deus também é cada um de nós. Então nós somos os responsáveis por essa recriação, desta forma. E aí, quanto mais sair do ritual religioso, né? A gente fez aqui uma tentativa de juntar as duas coisas, esse acesso à lei da graça nos retira do campo do julgamento. O que é o campo do julgamento? Traduzindo nesta linguagem, é você estar preso roboticamente a esta linearidade, a uma visão linear, que é uma visão onde o karma prevalece. E isso significa que eu planto e colho. Isso é o julgamento. Então eu tenho uma ação, e essa ação, se ela é uma ação egóica, se ela é uma ação que passa por esse desentendimento, ela vai ter que gerar frutos kármicos. E aí eu vou colhê-los. Também tem frutos bons, mas esse não é o passo final. Aí a gente vai se valer do Krishna, de Bhagavan Krishna. Ele diz: enquanto você estiver ligado ao karma bom ou mal, você está preso aqui. O que você precisa entrando na minha natureza, é você se libertar de tudo. Karma bom, karma mal, é libertar da linearidade. E esse, quando está liberto, ligado a mim, esse ser se torna um comigo. Isso está na Bhagavad Gita. Ora, esse processo aqui, que nós chamamos de julgamento, é o processo kármico. Nós estamos sempre com pendências julgamentais em cima de nós, porque nós estamos com um karma sempre vindo naquela linha. Agora, mais uma boa notícia: isto pode ser mudado a qualquer instante. E não é por aquele quebrar de pedreiras que demora 500 encarnações, pode ser mudado nessa passagem dimensional. Eu usei aqui o exemplo de 2 dimensões, mas imagine alguém que viva na terceira. Esse então brinca aqui, né? Se tiver uma linha aqui toda emaranhada, vamos fazer aquela aqui. Muito tempo eu falo dela, né? Mas ela é mais antiga do que a cara. Bom, aí a gente está aqui, quer vir para aqui. Bom, é que eu vou sair desse emaranhado aqui, vai demorar umas 500 mil encarnações. Se ele vier por aqui, ele faz uma volta, um arco, né? Agora, se ele estiver aqui, ó, ele foi para a terceira dimensão. Para quem vai para a dimensão divina, onde todas as dimensões não são nada, eles têm acesso como divino que é a todas as coisas que você, como ser divino, criou. Porque isso aqui é uma obra, não tenho dúvida que nossa obra aqui somos nós. Mas eu aqui, se eu me volto à minha fonte, entendeu? Opa, deixa eu ir para cá, vou disparar aqui, vou quebrar, vem uma reação em cadeia, lei da graça, redenção. Esse é o estado de redenção simples. Isso não significa ausência de trabalho, mas simples, um trabalho simples. A gente reza o Pai Nosso todo dia, não é tão simples o nosso estado robótico. Eu digo todo dia o Pai Nosso, e quem é que perdoa? Pede perdão porque perdoa. Só fez assim, mas eu também faço. Todo mundo, gente. Nós não perdoamos, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. É difícil o nosso estado. Mas a gente precisa parar para olhar isso. Quem para olhar isso todo dia? E passa a mudar. O primeiro estado, a gente vai demorar. Não, peraí, experimenta mudar. Não conseguiu na primeira, não conseguiu na segunda, na terceira, sei lá. Instrumentos de trabalho para esse mês, para quem quiser. Eu tenho aqui as minhas mãos. Não dá para a gente fazer uma explicação mais profunda. Mas eu ia pedir um pouquinho para quem quer, né? Quem quiser aproveitar. Eu saquei isso daqui deste quadro aqui. 72 sopros de Elohim. Pode entender? Esse quadro aqui, ó, ele está aqui.
Esse daqui é o 46. Certamente eu sei. Esse daqui deve ser... Deixa eu ver, 9, né? 8, 16. Conta aqui, que número deu esse aqui? 29, né? É isso aí. E o outro é o 46. Esse aqui. Deixa eu falar para vocês o que ele está tentando mostrar aqui. Na tradição codificada deste conhecimento que é a Kabbalah, que possui, eu sempre falo isso aqui na casa, é um instrumento, é como se fosse a gente pode fazer uma comparação com os programas de computação, né? Todos atingem o mesmo objetivo. Se você tem um PC, o teu programa que toca é um, se você tem um Mac é outro, mas os dois realizam a mesma função. Você pode ter lá o Notes e pode ter o Words. Os dois escrevem. Essa é uma comparação extremamente redutora, mas eu posso usar a Kabbalah, posso usar um conjunto de práticas outras do raio violeta, posso usar mantras hindus, eu posso usar qualquer coisa que eu queira se eu entender que são linguagens. Então, toda linguagem possui eficácia. O mundo é criado pelo verbo. Então, essa é uma introdução. Esses nomes aqui não estão aí por acaso, nem foram inventados. Foram sacados de dentro da Torá. Uma determinada passagem do livro do Êxodo. 3 versículos, cada um deles com 72 letras, e combinadas 3 a 3 geram estas tríades postas aqui. E que tem uma vinculação, são como chaves de energia, como um yantra é, né? Como uma oração repetitiva é, como um ponto que uma entidade de Umbanda traz, verdadeiro é. Vocês vão observar que esses dois nomes eles possuem uma coincidência de letras, com exceção dessa daqui. Essas duas letras que estão aqui são as letras vinculadas à vibração deste mês na visão cabalista. Essa e essa. Esse Yud e essa virgulinha que está aqui, ó, também é uma letra tão importante, ela é a primeira letra do nome sagrado, do tetragrama, que é ao que Jesus se refere quando ele fala santificado seja o teu nome. Ele está se referindo a este nome primordial. O que é santificar um nome? É torná-lo uno, torná-lo harmônico. São outras conversas que a gente pode ter, né? A gente fala, nunca tem, mas santificar um nome é unificar um nome. Unificar um nome significa fazer com que ele tenha todo o poder. Nós o quebramos, nós quebramos o nome, nós temos que reunificar. Ora, esse uso que está ali, está aqui, este mês, que é o mês vinculado ao signo de Virgem, que tem como símbolo Mercúrio, como planeta Mercúrio, não é isso, Rosa? Estou certo? Então essas duas letras falam do mês. Então elas estão presentes nesses dois nomes, a gente traz para você em tríade. Por quê? Esta letra daqui, que parece, ela chama-se Resh, é uma letra que tem, entre outras coisas, o poder de purificação e de... Como é que eu vou usar a palavra? Purificação e de pacificação. É uma letra que nos ajuda muito nesse... Você fala, é difícil aprender a perdoar, é difícil aprender a me limpar. O Resh é uma letra que ele traz dentro de si, a letra traz dentro de si, porque para Kabbalah o mundo foi criado a partir dessas letras, e que é um conceito extremamente moderno, né? Porque a gente sabe que a criação do universo veio de singularidades, de adimensionalidades. Então, não é imbecil falar que isso aqui tem um poder? Tem. Esse Resh traz o poder de purificação, o poder de pacificação, porque aumenta o nosso estado de comunicação com o divino. Ele faz uma ponte. Vejam que ele tem essa forma, as formas não são ocasionais,
ele sai de baixo e se joga em paralelo, uma reta, e ele sempre tem uma parte aqui côncava, né? Olhando desse lado, da direita para a esquerda, que significa que ele eleva e pacifica, e ao mesmo tempo abre um estado de comunicação interna onde a presença divina pode se manifestar. O Yud, que é a letra que está vinculada ao sagrado nome, é chamada a letra do milagre. Até porque, dizem os mestres cabalistas, é a única letra, né? Eu podia dizer, não é a única, não, tem outra que está ali, mas enfim, é a única letra que flutua. Se ele traçar uma linha aqui embaixo, todas as letras se apoiam sobre uma linha imaginária, inclusive esse Ayin aqui. Yud está solto. O que significa isso? Ele está livre de todas as dimensões, ele está livre dos karmas, ele está livre dos condicionamentos. Então, um trabalho feito espiritualmente vinculado a esta letra, e as duas letras, então, é abertura de campo para uma comunicação com o divino, significa purificação, ajudando-nos a abrir o campo para a gente perdoar, e isso dá acesso ao que nós chamamos de campo da graça, ou campo do milagre. Esta tríade possui 2 Yuds em Resh. Essa outra tríade aqui apresenta as duas letras que a gente já conhece, e essa letra Ayin, que é uma letra que fala sobretudo ao estado de visão espiritual. O que é visão? Quer dizer, quando a gente vê a Deus, você contempla a Deus. Aí abre a visão, ela está vinculada ao terceiro olho, ao centro de consciência crística, onde com a visão espiritual vinculada ao canal de comunicação que a gente abre, nós podemos não só contemplar, mas nos comunicarmos, interagirmos e realizarmos em algum momento essa natureza crística que está em nós. E por que esse nome, além de tudo, de ter as duas letras, apareceu o Ayin aqui, ele é muito importante porque ele nos leva a um outro conceito muito, mas eu diria, muito importante também, fundamental, onde Jesus bate numa tecla que assusta. Esse nome está vinculado a uma outra qualidade, que é um outro estado, a outra gritaria que Jesus fazia, além da Teshuvah, era a Emuná, que está expressa no seu trabalho naqueles momentos em que ele chega e diz: aquele que tiver fé dirá a este monte, saia daqui, se mova para lá, e assim será. Vejam, Jesus várias vezes fala da oração como pedido, como alguém nós temos que bater, pedir a Deus, mas vejam que nesse momento ele diz assim: esta pessoa que tiver fé não vai chegar e vai pedir a Deus, Deus, tira esse monte daqui para lá. Ele diz, quem tiver fé dirá, ou afirmará. Agora, essa palavra fé, que a gente usa em português, é uma palavra que traduz muito mal essa expressão. Fé pode ser desdobrado em várias traduções suplementares, para a gente entender que não é apenas acreditar, não é só uma crença. Fé é algo que manifesta-se como um substantivo e um verbo ao mesmo tempo. Em português, fidelizar perde esse sentido, mas em grego existe, em latim existe, em hebraico muito mais. Emuná é algo que se manifesta na forma da certeza. E qual é a primeira certeza que nós temos que ter? Quando nós retornamos, nós temos uma certeza da presença divina. Isso nos faz ir deixando a dúvida de lado, porque é tido por todos os grandes mestres como uma das maiores doenças do espírito a incerteza ou a dúvida. O maior sugador de energia que nós temos é este. Ah, mas como é que eu vou acreditar? É o exemplo do Tomé. Eu tenho que ver. Mas Jesus sutilmente chegou para Tomé e falou assim: Tomé, você viu para crer. Mas o bom é aqueles que
creem para ver. Ou tem fé, ou tem certeza. Isto faz com que vejam. A distorção disso moderna é a história do pensamento positivo, que às vezes desvincula-se. Mas é uma força tão grande que até aí funciona. Com alguns problemas. Mas esta natureza divina em nós nos faz ter uma certeza que aí sim engloba tudo. Não é só o ego, porque o pensamento positivo às vezes fica tão atrelado ao ego que a gente fica correndo atrás das coisas que a gente quer mais e fica brincando, né, de conseguir coisas com o pensamento positivo. Não é assim. O estado de certeza nos leva a conseguir coisas por um outro caminho, o caminho da presença. É sutil, simples, mas são as duas coisas que precisam. Então, esta tríade aqui ativa os processos de presença e de certeza. Como é que a gente faz para trabalhar com elas? A gente pode simplesmente fazer como vocês estão fazendo agora aqui, contemplá-las, olhá-las, meditar uma meditação visual nesta direção, sempre aqui, da direita para a esquerda. Ou podem contrair. O rabino, um dos cabalistas do século XIII, chamado Abraham Abulaf, e outro depois no século XVI, chamado Isaac Ben Luria, trabalharam muito com essas contrações mântricas desses dons. E as contrações que a gente faz, deixa eu apagar embaixo aqui, tá bonitinho, se não é se escrever aqui, vai bagunçar. Se dedicar para cá. Re, yo. Podem fazer 500 mil outras. Mas essa daqui é a mais simples. Aqui você fala com A, porque aqui é a vogal natural. Re. E aqui outra vez o. Por uma coincidência interessante, a contração deste nome aqui faz-se Ari. Esse rabino, Isaac Ben Luria, que a gente hoje está sentindo muita presença dele, hoje aqui, era codinominado do Ari. O Ari, Ari. Fizeram hoje, aqui embaixo, não combinei nada com o Pablo. Então, o Ari significa leão. Né? E é uma coisa leonina que nós temos dentro de nós, esse estado de sairmos do nosso caminho de redenção. Eu recomendo que quem quiser fazer em casa, a gente pode até, acho que tem tempo para fazer uma delas. Outra coisa que é bom fazer, para quem quiser, é ler todos os dias o Salmo 27, durante esses 30 dias de interluas, entre as duas luas novas. Já foi agora, mas pode ler daqui para frente. Não tem nenhuma obrigação de ser 30. O Salmo 27, muitas vezes nas Bíblias católicas, é o 26. Mas ele é assim, eu vou ler para vocês aqui, para vocês reconhecem lá. O Eterno é a luz que me guia, é a fonte da minha salvação. A quem então temerei? Ele assegura a minha existência e o que eu haveria de recear. Se malévolos me atacam e me pretendem destruir, tropeçam e caem. Ainda que me cerque um exército, não se deixará abalar o meu coração, e mesmo que desfechem guerra contra mim, a minha fé permanecerá inabalável. O anseio eu manifestei ao Eterno, e sua realização eu buscarei. Eu habite em sua morada por todos os dias de minha vida. Isso tem um significado extremamente profundo. Tudo isso que a gente falou aqui. A fim de poder contemplar a sua glória e buscar a compreensão da sua lei. Se uma calamidade ocorrer, ele me abrigará em seu tabernáculo. Guardar-me-á no recôndito da sua tenda. Erguer-me-á acima do cume das montanhas. Protegido contra os inimigos que me quiseram destruir, eu trarei então oferendas de gratidão à sua tenda e entoar-lhe-ei canções de louvor. Escuta,
o Eterno, a minha voz. Apieda-te de mim e concede-me a tua resposta quando a ti eu clamar. Isso aqui em hebraico é um mantra que a gente já passou aqui para vocês outras vezes na casa. Né? Isso em hebraico se diz Shema, escuta, Adonai, Eterno, Oliekra V'chaonemi Va'anemi. Quem está desde a Gaza aqui lembra dessa frase. A gente já falou, mas ele sacado fora do salmo funciona como um mantra. Shema Adonai Oliekra V'chaonemi Va'anemi. E aí continua. O meu coração compreendeu a tua lei. Buscai a minha presença. Essa frase fala tudo. E a tua presença ele busca. Não ocultes de mim a tua face, e não me afastes de ti em ira. Tu tens sido meu socorro, e portanto não me abandones, não me ouvides, ó Deus da minha salvação. Me abandonaram todos, mas o Eterno me acolheu. Ensina-me os teus caminhos, guia-me pela vereda dos justos e protege-me dos que me odeiam. Não permita que prevaleça contra mim o furor dos inimigos que caluniam e trilham as sendas da violência. Eles me fariam desesperar, não for a minha certeza perseverante de que eu alcanço nesse mundo a sua vontade. Confia, pois, nele. Assim, fortalecer-se-á o teu coração, por depositários do Eterno toda a tua esperança. Esse salmo, pois então, faz parte de um tipo de instrumental de trabalho. Em hebraico, então, se faz um sentido absurdo, mas continua fazendo nas outras línguas, como esse período que a gente tem de purificação. Eu acho que vale a pena tentar. Vocês... Vamos fazer uma oração final agora? Vamos pensar em Miguel Arcanjo. O Ari está conosco, entre outras. Quando a gente fala que alguém está conosco aqui, isso tem que ser entendido em vários níveis. Né? Um ser dessa natureza é um ser cósmico, então ele tem o dom da ubiquidade. Então ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Bem? Isaac Barker, bem, Julia, o Ali. Mas são eles mesmo, né? É a energia eles. Né? É como se ele realmente estivesse aqui e lá, mas é a força dessa. Eles são capazes disso. Né? O Padre Pio é capaz disso. Ele pode estar lá trabalhando e aqui de repente eles estão vendo o Padre Pio. Só. Se fosse um só, né? É a história da linearidade, né? Das multidimensões. Eu queria a música. Pode, essa boa. Vocês resistiram bravamente a esse frio, né? Vamos pensar aqui no azul, no raio azul que emana e é trabalhado pelo Arcanjo Miguel. Vamos fechar os olhos um pouco. Vamos perceber o nosso corpo físico não como a identificação do nosso ser. Nós trabalhamos a vida nesse estado robótico como se nós fôssemos um corpo. Referenciamos tudo a ele. Nesses momentos é possível que a gente perceba que o corpo não é negligenciável. Nenhum mestre espiritual, em verdade, despreza o corpo físico. Ao contrário, mas o corpo físico tem que ser entendido como um componente do nosso ser cósmico que se subordina
estado livre, onde a presença nos fala. Então vamos numa posição confortável, por alguns momentos passar a respirar de forma ritmada, se possível inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Sentir a presença divina que está em nós, está aqui. E ela é capaz de, quando ela e nós somos um, realizar toda a obra que importa, a obra que santifica todas as vidas. Traz consigo a cura no sentido verdadeiro, onde pela raiz, pelo poder da graça, e isso é o verdadeiro milagre, se desfaz toda ilusão. Vamos respirar. Perceber que o nosso corpo é um santuário dentro de outros santuários. Nosso cérebro físico é o ápice desse templo, unido aos centros de luz que levam ao templo divino juntamente com o coração. Essa luz vem da fonte inesgotável, da fonte viva. Vamos perceber agora todos como se abrisse o teto desta casa, como se desaparecessem as paredes. Respirando ainda, nós todos vamos percebendo um e outro, cada um de nós como chamas vivas, nossos corpos a partir desses centros, descendo a cada uma das bilhões de células pelos canais sublimes da presença, vamos unindo o corpo cósmico e por esse teto que se desfez desce um raio de luz azul, azul puro, cristalino, que se abre como raios de sol, entrando pelo alto das nossas cabeças. A espada luminosa do arcanjo Michael está permanentemente erguida e flamejante e apontada para aqueles que a ela se conectam, traduz o raio de purificação e fortalecimento do nosso estado primordial. Limpando os nossos karmas que são ilusão. Esses raios nesse globo deixam transparecer a imagem do arcanjo, a flutuar dentro dele, uma luz tão grande, difícil de distinguir a sua fisionomia. E ele penetra em nós, como água viva, nos livra. E
vai se acumulando em cada um dos nossos chakras, cada um dos nossos centros. Dentro de nós um estado de devoção e ao mesmo tempo de poder. Vai compartilhar o que estamos recebendo com todos aqueles a quem o nosso amor nos une, aqueles a quem mais amamos e aqueles a quem devemos aprender a amar ainda. Eles também conosco recebem nesse momento essa luz azul. Se expande, se expande, se expande. Mas deixa em nós sementes brilhantes que guardam esse poder, o poder do milagre, pronto a se expandir quando necessário. Sempre que lembrarmos que ele está disponível. Sempre está. Vamos ficar em silêncio agora. Cada um de nós mergulhado dentro do mar de luz do arcanjo Michael. Nos vamos. Agradecer o poder compartilhar e receber, e que jamais essa luz seja negligenciada, que os nossos olhos estejam sempre bem abertos, que o nosso coração pulse em amor incondicional, e que a paz seja a nossa marca e o nosso perfume. Vamos respirar. Perceber que o nosso corpo se traduz como um santuário verdadeiro. Respirar mais intensamente. E aos poucos fazer com que a nossa consciência, sem que percamos a comunicação com a consciência divina, esteja mais presente. Abrindo os olhos devagar. Vocês, o que quiser, vamos ficando aos poucos. Obrigado pela paciência. Que esse período seja de frutos, de defesa, de amor de Deus. Obrigado, gente. Sim, graças a Deus.